Nossa jornada pelo livro de Daniel nos leva a explorar um dos registros proféticos mais fascinantes e impactantes das Escrituras Sagradas. Daniel, um homem cuja fé e sabedoria foram testadas em meio ao exílio babilônico, recebeu visões extraordinárias que revelaram os planos soberanos de Deus para o futuro dos reinos terrenos e o destino de seu povo escolhido. As profecias de Daniel não apenas oferecem uma visão penetrante da história passada e futura, mas também inspiram esperança, confiança e fé em meio às adversidades e incertezas da vida. Ao mergulharmos nessas profecias, somos desafiados a contemplar os mistérios da providência divina e a encontrar significado e propósito em cada era e circunstância, enquanto aguardamos com expectativa a consumação final de todas as coisas. O sonho de Nabucodonosor ecoa através dos séculos como um dos eventos mais significativos e misteriosos da história bíblica. Em uma noite tumultuada, o poderoso rei da Babilônia foi visitado por uma visão extraordinária que desafiou sua compreensão e abalou seu reinado. Na visão, ele contemplou uma estátua colossal, brilhante e imponente, composta por diferentes metais, representando a sucessão de reinos que dominariam a terra. Como rei, Nabucodonosor estava acostumado a interpretar sonhos e decifrar mistérios, mas desta vez ele estava perplexo. Convocando seus sábios e magos, ele exigiu não apenas a interpretação do sonho, mas a própria lembrança do que havia sonhado. Diante do fracasso de seus conselheiros, ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. No entanto, a graça divina interveio através de Daniel, um jovem hebreu dotado de sabedoria e revelação. Com humildade e confiança em Deus, Daniel se apresentou diante do rei e revelou não apenas o conteúdo do sonho, mas sua interpretação divinamente inspirada. O sonho, Daniel explicou, representava uma sucessão de impérios terrenos, cada um mais poderoso que o anterior, culminando em um reino eterno estabelecido pelo próprio Deus. Nabucodonosor, impressionado com a habilidade de Daniel em interpretar seu sonho, reconheceu a soberania de Deus e elevou Daniel a uma posição de destaque em seu reino. Assim, o sonho de Nabucodonosor não apenas revelou os desígnios divinos para os reinos do mundo, mas também serviu como um lembrete humilde da soberania e providência de Deus sobre todas as coisas. As visões de Daniel sobre as 4 bestas ecoam como imagens vívidas de poder, opressão e julgamento divino. Em sua jornada profética, Daniel testemunhou uma série de visões que revelavam o destino dos impérios mundiais e o surgimento de governantes arrogantes e implacáveis. A primeira besta, descrita como um leão alado, simbolizava o Império Babilônico, com sua majestade e rapidez de conquista. Em seguida, uma segunda besta, semelhante a um urso, representava o Império Medo-Persa, cuja força e voracidade eram evidentes em sua expansão territorial. A terceira besta, uma criatura semelhante a um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, personificava o Império Grego de Alexandre, o Grande, cuja velocidade e agressividade militar o levaram a conquistar vastas extensões de território em um curto espaço de tempo. Finalmente, a quarta besta, mais terrível e indescritível que as anteriores, representava o Império Romano, caracterizado por sua brutalidade, opressão e domínio sobre todas as nações. Essas visões não apenas retratavam os impérios terrenos, mas também apontavam para a intervenção divina na história humana. Ao final, Daniel testemunhou não apenas o surgimento dessas bestas, mas também a ascensão de um Filho do Homem enviado pelo próprio Deus para estabelecer um reino eterno de justiça e paz. O chifre pequeno, uma figura enigmática e perturbadora nas visões de Daniel, representa um poder maligno e blasfemo
que surge entre as nações. Descrito como um líder arrogante e astuto, o chifre pequeno busca exaltar-se sobre tudo e todos, desafiando a autoridade divina e perseguindo os santos de Deus. Na visão de Daniel, o chifre pequeno emerge entre os 10 chifres de uma besta terrível, símbolo do poder opressivo e tirânico que domina a terra. Com olhos de arrogância e uma boca que profere blasfêmias, ele busca estabelecer seu domínio sobre as nações e perseguir implacavelmente os seguidores do Deus Altíssimo. O chifre pequeno não apenas representa um poder político e militar, mas também encarna o espírito do anticristo, que se levanta contra Cristo e sua igreja. Sua influência nefasta se estende por todas as esferas da sociedade, promovendo a idolatria, a corrupção e a apostasia espiritual. No entanto, a visão de Daniel também revela que o chifre pequeno terá um fim inevitável e definitivo. Em um momento determinado pelo próprio Deus, ele será derrotado e destruído pelo poder soberano do Filho do Homem, que estabelecerá um reino eterno de justiça e paz. As 70 semanas profetizadas por Daniel representam um dos mais notáveis e intrigantes aspectos de suas visões. Esta profecia extraordinária delineia um período de tempo determinado por Deus para a realização de certos eventos cruciais na história do povo judeu e da cidade de Jerusalém. Segundo a profecia, 70 semanas estão determinadas para o cumprimento de 6 objetivos divinos, incluindo o término da transgressão, a expiação do pecado, a vinda do Messias e o estabelecimento de uma aliança eterna. Essas semanas são entendidas tradicionalmente como semanas de anos, totalizando 490 anos. A contagem das 70 semanas começa com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, atribuído historicamente ao rei persa Artaxerxes em 445 a.C. A partir desse ponto, são contadas 7 semanas, 49 anos, até a conclusão da reconstrução da cidade e a restauração de suas muralhas. Após isso, segue-se um período de 62 semanas, 434 anos, que termina com a vinda do Messias, Jesus Cristo. A profecia afirma que após as 62 semanas, o Messias seria cortado, ou seja, seria morto, o que se cumpriu na crucificação de Jesus. A última semana é frequentemente interpretada como um período de tribulação futura, conhecido como a Grande Tribulação, durante a qual ocorrerão eventos dramáticos e o Anticristo se manifestará. A profecia das 70 semanas não apenas oferece uma visão fascinante do plano divino para a redenção da humanidade, mas também confirma a fidelidade e a soberania de Deus sobre a história. Ela nos lembra que, apesar das vicissitudes e tumultos do mundo, o propósito de Deus prevalecerá e seu plano redentor será plenamente realizado. A abominação desoladora, mencionada por Daniel e também por Jesus em seus ensinamentos, é uma imagem poderosa e sombria que evoca a profanação e a destruição do sagrado. Essa abominação é descrita como algo tão terrível que causa desolação e horror, especialmente no contexto do Templo de Jerusalém. Daniel profetizou sobre a abominação desoladora em 2 ocasiões distintas. Primeiro, ele menciona isso em relação à profanação do templo pelos seleucidas no século II a.C., durante o período conhecido como a Revolta dos Macabeus. Mais tarde, Jesus referiu-se à abominação desoladora em seus ensinamentos sobre os sinais do fim dos tempos, alertando sobre eventos catastróficos que precederiam sua segunda vinda. A abominação desoladora é frequentemente associada a uma figura blasfema que se levanta contra Deus e seu povo, profanando o santuário e causando grande aflição. Ela pode assumir várias formas ao longo da história, desde a profanação física do templo até sistemas políticos, ideológicos e religiosos que se opõem aos princípios divinos de justiça e santidade. No contexto escatológico, a abominação desoladora
é vista como um sinal do fim dos tempos, anunciando a iminência do retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Assim, essa imagem sombria serve como um lembrete solene da batalha espiritual em curso entre as forças do bem e do mal, e da certeza da vitória final de Cristo sobre todo o poder e autoridade. A perspectiva escatológica de Daniel oferece uma visão profunda e fascinante do destino final da humanidade e do plano soberano de Deus para o cumprimento de sua vontade na história. Por meio de visões e interpretações divinamente inspiradas, Daniel revela eventos apocalípticos que culminam na restauração final e no estabelecimento do reino eterno de Deus. No cerne da perspectiva escatológica de Daniel está a promessa da vinda do Filho do Homem, uma figura messiânica que recebe autoridade e domínio sobre todas as nações e reinos da terra. Essa figura, identificada com Jesus Cristo no Novo Testamento, representa a esperança da redenção e da restauração final da criação. Além disso, Daniel descreve eventos dramáticos que antecedem a vinda do Filho do Homem, incluindo guerras, tribulações, sinais no céu e na terra, e a manifestação de poderes malignos que se opõem a Deus e seu povo. Entre esses eventos está a abominação desoladora, uma profanação do templo que anuncia a iminência do juízo divino e o fim dos tempos. A perspectiva escatológica de Daniel também enfatiza a importância da fidelidade e da perseverança dos santos durante tempos de tribulação e perseguição. Daniel encoraja seus leitores a permanecerem firmes na fé e a confiarem na soberania de Deus, sabendo que Ele é capaz de preservar e redimir seu povo mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Os cumprimentos das profecias de Daniel não apenas confirmam a autenticidade e inspiração divina de suas visões, mas também fortalecem nossa fé na providência e soberania de Deus sobre a história. Eles nos lembram que Deus está no controle, mesmo quando os eventos parecem caóticos e imprevisíveis, e que Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas de maneira perfeita e oportuna. As profecias de Daniel, embora escritas há milênios, continuam a ter relevância e aplicabilidade nos tempos modernos. Suas visões oferecem insights valiosos para compreendermos os eventos contemporâneos e interpretarmos o mundo à luz da fé. Por exemplo, as profecias sobre os impérios sucessivos e o surgimento do chifre pequeno nos lembram da natureza cíclica da história e da tendência humana à opressão e ao domínio. Podemos aplicar essas lições ao analisar as dinâmicas geopolíticas atuais e os desafios enfrentados pela sociedade global. Além disso, as profecias de Daniel sobre a perseguição dos santos e a necessidade de fidelidade e perseverança têm ressonância em um mundo onde a liberdade religiosa está sob ameaça em muitas partes do mundo. Elas nos lembram da importância de defender os direitos humanos fundamentais e resistir à injustiça e à tirania, independentemente das circunstâncias. As profecias escatológicas de Daniel também geram reflexões sobre o futuro da humanidade e o papel da fé na vida contemporânea. Elas nos desafiam a viver com esperança e expectativa da vinda do reino de Deus, enquanto nos engajamos ativamente na construção de um mundo mais justo e compassivo. Além disso, as profecias de Daniel inspiram a busca pelo conhecimento e compreensão mais profundas das Escrituras, incentivando-nos a explorar sua mensagem à luz do contexto histórico e cultural atual. Elas nos convidam a uma jornada de descoberta espiritual e crescimento pessoal, à medida que buscamos aplicar os princípios eternos da Palavra de Deus em nossas vidas diárias. Os desafios interpretativos de Daniel são numerosos e variados, refletindo a complexidade e profundidade das visões proféticas apresentadas no livro. Desde os detalhes históricos
até as implicações escatológicas, há uma ampla gama de questões que tem gerado debate e divergência entre os estudiosos ao longo dos séculos. Um dos principais desafios interpretativos reside na identificação dos reis, impérios e eventos específicos mencionados nas visões de Daniel. Embora alguns aspectos históricos sejam relativamente claros, como a representação dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, outros detalhes são mais obscuros e sujeitos a interpretações variadas. Além disso, há questões relacionadas à cronologia das profecias, incluindo a contagem das 70 semanas e a determinação do início e do fim dos períodos proféticos. Diferentes abordagens hermenêuticas e interpretações teológicas levaram a uma variedade de pontos de vista sobre essas questões, resultando em uma diversidade de interpretações dentro da comunidade acadêmica e religiosa. Outro desafio interpretativo diz respeito à natureza das visões apocalípticas de Daniel e sua relevância para os tempos modernos. Enquanto alguns veem as profecias de Daniel como predições literais de eventos futuros, outros adotam uma abordagem mais simbólica e alegórica, interpretando as visões como representações de princípios espirituais e verdades teológicas atemporais. Há questões relacionadas à aplicação contemporânea das profecias de Daniel e sua relevância para os desafios e crises enfrentados pelo mundo atualmente. Enquanto alguns veem paralelos diretos entre os eventos descritos por Daniel e eventos modernos, outros argumentam que as profecias devem ser entendidas dentro de seu contexto histórico e cultural específico. Em última análise, os desafios interpretativos de Daniel destacam a necessidade de humildade, diligência e abertura à orientação do Espírito Santo ao estudar as Escrituras. Embora possamos nunca resolver completamente todos os enigmas e mistérios do livro de Daniel, podemos confiar que Deus revelará a sua verdade de maneira oportuna e revelará a sua vontade para aqueles que buscam conhecê-la com sinceridade e fé. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.